Olá, meu amigo, minha amiga. Montar um espetáculo circense ou fazer uma série de palhaçadas no pior sentido. Isso evita algum tipo de condenação criminal? Bom, você sabe que não. No tribunal do júri, onde o evento emoção ele pode mexer com a opinião dos jurados, isso não acontece num julgamento estritamente dentro de um ambiente técnico, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a pessoa se colocar como vítima, aparecer chorando, aparecer mancando, sendo levada em cadeira de rodas, ou com algum tipo de sonda, ou mostrar que está sofrendo muito, com cara de dor, isso tudo não tem influência num julgamento técnico. Agora, no júri isso pode até engabelar uma pessoa aqui e outra acolá. Mas mesmo no júri, o corpo de jurados tem sempre uma sensibilidade, fica observando se aquilo tem uma legitimidade ou não. E no caso específico da figura do inelegível, tudo que ele protagonizou na noite de ontem fez com que muitas pessoas observassem exatamente a intenção do criminoso, de se colocar como vítima para tentar algum tipo de absolvição no futuro, o que não acontecerá. Os advogados de Bolsonaro, se acharam que houve alguma infração legal ali, eles devem arguir, mas não vai colar no Supremo Tribunal Federal, porque o Bolsonaro, ele depõe contra ele mesmo, ele faz do espaço de uma UTI um ambiente circense, um ambiente cenográfico. Vamos lembrar que as cenas que foram exibidas ontem foram exibidas por ele, pela turma dele, que posicionou câmera, microfone, iluminação e montou um cenário constrangedor ali com a presença de uma oficial de justiça. Ela foi muito elegante, mas se ela cumprisse tudo aquilo que um oficial de justiça normalmente faz, as cenas seriam muito mais diminutas. Por exemplo, ela deveria chegar ali, olha, não me interessa o que o senhor está dizendo, me desculpe, eu vim aqui só cumprir uma ordem, o senhor vai assinar ou o senhor não vai assinar? Porque se o senhor assinar, é perfeito, a ciência está dada aqui. Agora, se o senhor não assinar, eu estou aqui mostrando, estou conferindo aqui, a minha palavra tem fé pública, que o senhor está consciente, que o senhor está recebendo esse papel aqui, está entregue aqui, eu vou deixar na sua mesa aqui, pum, eu vou fotografar, vou fazer uma cena aqui e vou embora. Acabou. Mas ela ali foi muito educada, foi muito elegante e deu espaço para a criatura continuar a montar o espetáculo circense. Mas qual é o efeito prático dessa história? Bom, vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, mas é sempre importante lembrar a você que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça, seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas. Gente, ontem, do ponto de vista racional, quando eu não tinha visto a cena ainda, né, eu cheguei a pensar que se seria mais prudente para evitar a exploração, o espetáculo da coisa toda, que ao invés do oficial de justiça ter citado a figura do inelegível lá dentro da UTI, que ficasse um grupo de oficiais de justiça se revezando ali na porta do hospital até a hora que a criatura tivesse para sair. Aí receberia ali a intimação. Só que o propósito da criatura está sendo o de retardar o processo em relação a ele. Se ele puder ficar ali um mês dentro do hospital, ele vai ficar. Está ali confortável, é uma estratégia para escapar da cadeia. Essa criatura é capaz de fazer qualquer coisa, ou para retardar a ida para a cadeia. Vamos nos lembrar, né, que quando terminou o mandato dele, ele fugiu para os Estados Unidos. Ele sabia que a batata dele estava assando, que os crimes dele seriam descobertos e que a situação para ele ficaria muito complicada. Quando ele teve uma outra percepção disso aqui, já em território brasileiro, ele foi para a embaixada da Hungria, sem ninguém saber, isso foi revelado depois. Então, dá para ver que a criatura tem uma alma covarde de ter deixado todas as pessoas que ele insuflou para trás e tem esse comportamento quanto mais de uma pessoa sem caráter, alguém que faz da doença uma exploração política. Bom, Bolsonaro participa de live dentro da UTI, de hospital, para fazer propaganda de capacete. Olha só. Se os médicos lá também desse hospital tivessem alguma responsabilidade, tivessem juízo, tivessem vergonha na cara, eles não deixariam essa palhaçada acontecer. Se eles deixaram essa palhaçada acontecer, é porque eles avaliaram que a criatura está bem de saúde. Porque, gente, se o médico está vendo que determinada situação pode comprometer a recuperação do seu paciente, ele vai deixar uma coisa dessa? Uma pessoa entrar contaminada, por exemplo, dentro de uma UTI,
porque é parente, porque sei lá, enfim. Então, já tem uma série de distorções no meio dessa história, né? Então, isso tudo é levado em consideração pelo magistrado. O magistrado fala, olha, o que está acontecendo aí? A criatura está querendo retardar, todos os outros já foram citados, ele está querendo retardar o andamento da ação penal, não vai colar, né? Para piorar a situação dessas criaturas, coluna da Bela Megali. A audiência da live de Bolsonaro, diretamente da UTI com os filhos, chama a atenção de aliados. Chamou atenção por quê? Porque a audiência foi muito baixa. Nem os bolsonaristas estão aguentando ficar assistindo esse espetáculo, essa autovitimização, né? Isso não cola mais, gente. Bom, Bolsonaro se exalta ao ser intimado no hospital por oficial de justiça. A senhora tem ciência que está em uma UTI? Veja vídeo. Bom, não vou mostrar para vocês, que isso aí já foi amplamente divulgado por todos os lados, mas a encenação montada, né, para comover as pessoas ali. O Bolsonaro falou uma série de bobagens ali, utilizou como picadeiro. Comparou ali o ato da oficial de justiça com o ato de alguém na época do nazismo, né, que estava cumprindo ordens do nazismo. Logo ele, que se deixou fotografar, ou fotografou, né, foi fotografado, com a neta de um ajudante direto de Adolf Hitler, né, que tem o filho entranhado com essa gente em cerimônias nos Estados Unidos, fazendo a saudação nazista. Então, o cara se atropela até com as próprias palavras e seus próprios gestos. Ele postou aqui nas redes sociais dele, né? A mando de Alexandre de Moraes, oficial de justiça, adentra a UTI para notificar Bolsonaro. Peço divulgação. Obrigado. Então, só que ele pediu a divulgação e a coisa não está indo muito bem, né? As pessoas estão, mesmo os bolsonaristas, né, estão vendo que não dá para ficar emplacando essa de coitadinho, né? E aí o que a criatura está fazendo? Ele já está tentando mudar de assunto. Aí postou na sequência o seguinte, porque o primeiro não está dando muito certo, a primeira postagem, da autovitimização, aí veio com essa aqui, a farsa do acampamento golpista pelo próprio ministro de Defesa de Lula. Em 2 de janeiro de 2023, portanto 6 dias antes do 8 de janeiro, o ministro recém-possado José Múcio declara que os acampamentos diante dos quartéis são manifestações da democracia. Portanto, o governo Lula, pelo seu ministro, assumiu a responsabilidade pelos acampados, dizendo inclusive que tinha parentes acampados em Recife e amigos em Brasília. Bom, de fato, o ministro Múcio foi a pior escolha que o Lula poderia ter feito na vida para colocar dentro do ministério. Uma pessoa com a visão de Múcio, com a visão de democracia, e dando a declaração que ele deu, olha, no outro dia era para chamar o Múcio, olha só, me desculpe, não dá. Não dá, nós estamos aqui tentando voltar o nosso país à normalidade, você vai normalizando essa gente na frente de acampamentos. Vamos pegar um trechinho aqui. E o novo ministro José Múcio classificou os acampamentos em quartéis, vejam só, como manifestações da democracia. Vamos acompanhar. Aquelas manifestações nos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. De Recife, tenho alguns amigos aqui. Gente, não vou nem colocar o resto aqui. É uma manifestação da democracia. É manifestação da democracia, uma pinóia, ministro. O senhor deveria ter pedido para sair, logo depois desses episódios todos, né? Mas, enfim, o presidente Lula acha que o senhor faz um bom papel, enfim, deve ter alguma coisa aí que nós não sabemos no meio dessa história, porque é algo injustificável, né? Alguém com seu perfil dentro de um governo, com perfil progressista, um governo de reparação disso tudo que foi feito contra o nosso povo. Hoje tem uma coluna muito interessante que vai nessa linha eu tenho abordado aqui com vocês, coluna do Reinaldo Azevedo. Fala exatamente isso que eu já estava falando ontem. Bolsonaro usa o hospital de picadeiro no circo da extrema-direita e se dá mal. Se dá mal porque hoje, inclusive, claro, a avaliação do Reinaldo Azevedo veio depois, né? Depois dos fatos terem circulado pelas redes e a monitoração técnica da opinião pública. Só 23% das pessoas que assistiram essa história toda ainda dão algum crédito ao Bolsonaro. Quase 80% sentiram que é uma encenação. E aí o Mala foi lá ontem, né? Foi lá com óculos escuro, o Bolsonaro calado do lado, só Malafaia falando, xingando o ministro Alexandre de Moraes, tudo que é nome. E ele... Gente, é uma encenação patética, né? É uma criatura abjeta, esse inelegível. O cara não tem um
pingo de dignidade. O cara se prestar esse papel ali, deixar o Silas Malafaia funcionar como o seu porta-voz, né? E o Dudu Bananinha, nos Estados Unidos, vem com essa aqui. Também vocês vejam só como é que eles estão lidando com isso. Ele não deu nem bola para essa história do pai na UTI. Ele já viu que isso aí é furado. Então ele está, mais uma vez, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Sabe por que Alexandre de Moraes arregou? Porque os atores do tabuleiro político internacional se falam, mesmo que pelos bastidores. Isso prova que Moraes não é invencível e que a pressão internacional funciona. Agora imagine quando ele for sancionado. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes pegou lá o búlgaro, que ele tinha determinado ir para a prisão domiciliar, mas o cara não comprovou o endereço, então o ministro disse, olha, não tem endereço, o risco de fuga aumenta bastante, então volta para a cadeia. Simples assim. Olha, gente, o que o ministro tem de trabalho, hein? Francamente, né? Aí quero mudar de assunto aqui com vocês. Essa gente da extrema-direita está, de uma forma muito calhorda, colocando apenas no colo do governo atual esse escândalo de desconto de aposentado. Aliás, essa infâmia, isso já vem lá de trás, né? Quando se autorizou fazer consignados nos contra-cheques dos aposentados. O que teve de banco que ganhou dinheiro e está ganhando dinheiro em cima dessa história, aí abriu a porteira, aí todo mundo sai enfiando a faca também, né? Então vê esse escândalo, aí a gente vê esse picareta aqui, não tem como falar de outra maneira, me desculpe, colocando o seguinte título num vídeo dele, Lula roubando dos velhinhos. É muito calhorda, é muito bandido. E aí, na sequência, o que acontece? Nicolas Ferreira. Hoje foi revelado um escândalo envolvendo o desconto indevido de 6 bilhões e 300 milhões dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Aí vai escorrendo. Aí, no final, ele diz, vou apresentar um requerimento de informações e também convocar o ministro da Previdência para comparecer à Comissão de Fiscalização da Câmara. Ó, vai convocar o Lupe. Meu amigo, você está achando que o Lupe é trouxa, que o Lupe não sabe lidar com bandidagem na política? Então, eu acho legal chamar o Lupe mesmo, o Lupe ser confrontado, ser cobrado dele explicações, para ele mostrar exatamente o que aconteceu e durante quanto tempo aconteceu e onde aconteceu com maior velocidade, maior intensidade, e o que aconteceu quando o Lula virou presidente da República. Então, que vá lá o Lupe, né? E aí, para finalizar, está rolando lá no Congresso Nacional, na Comissão de Justiça, uma decisão, quer dizer, uma avaliação sobre o recurso do Glauber Braga, que foi, cuja cassação foi pedida na Comissão de Ética. Aqui na Comissão de Justiça, eu quero compartilhar com vocês essa fala aqui da deputada Talíria Petroni, que é muito técnica, né? Porque, na verdade, o Glauber está sendo acusado de ter agredido, enfim, a uma pessoa, como se ele tivesse provocado alguma lesão. E não foi isso. Se a gente olhar do ponto de vista técnico do direito, o que houve ali foi uma injúria. Uma injúria que pode se manifestar, inclusive, com tapa, com empurrão, com pontapé, que não cause nenhum tipo de lesão, nenhuma vermelhidão, né? A injúria pode ser praticada por palavras, gestos, enfim, ações como a que praticou o Glauber Braga. Mas ele fez isso, inclusive, dentro do direito, dentro de um ambiente que a gente chamaria de retorção. Ou seja, ele foi agredido primeiro e aí ele reagiu à agressão. Isso pode ensejar algum tipo de punição? Poderia. E a deputada Talíria, ela explica para a gente aqui a diferença de uma coisa para outra. Vamos lá. O nosso Código de Ética. O fato foi enquadrado no artigo 4º. O artigo 4º fala de abusos das prerrogativas constitucionais dos deputados do Congresso Nacional, com punição de cassação. Mas o fato não tem a ver com o artigo 4º. O fato tem a ver com o que está literalmente no artigo 5º do Código de Ética. Senhor presidente, senhor relator, eu tenho muito respeito pelos senhores. E olha o que está no artigo 5º. Atos que atentam contra o decoro parlamentar. Inciso 3º, praticar ofensas físicas ou morais na dependência da casa. Foi exatamente o que aconteceu. E para esse fato, que é o que eu objeto, qual que é a sanção prevista no Código de Ética? Censura escrita, prevista no artigo 12. Ou seja, o nosso Código de Ética diz que para o fato... Gente, é exatamente isso. Só que o deputado Glauber Braga, ele não está nessa história em função de ter empurrado, ter dado um bico lá na criatura, que nós não achamos uma coisa legal, né? Mas é pela atuação dele que ele tem dentro do Congresso Nacional. Isso que é o cerne da questão.
E a gente vai abordar isso mais tarde aqui. Vamos ver como é que será essa sessão ao longo do dia. Mais tarde eu volto, gente. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!